Nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vamos reforçar esse versículo. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Vamos enfatizar essa expressão no versículo 32, quando Paulo diz a palavra ou a palavra da sua graça. Paulo está saindo de Éfeso, uma cidade em que ele trabalhou, em que ele pregou a palavra de Deus, que ele ensinou a palavra de Deus, e ali tinha uma pequena igreja, pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, ouviram a mensagem, arrependeram-se dos seus pecados, creram no Senhor Jesus, e ali havia uma igreja plantada, um testemunho de Deus numa cidade, a cidade de Éfeso. Era uma cidade que a sua cultura era uma cultura imoral, uma cidade onde prevalecia a idolatria, permissividade, onde que seus habitantes realmente não tinham nenhum pudor, não tinham temor de Deus, mas havia ali agora umas pessoas que foram tiradas desse contexto imoral e mundano. Havia ali algumas pessoas que, embora o passado delas, elas estavam juntas com essas outras pessoas, se juntando nos seus banquetes, nas suas farras, nas suas festas imorais, só que agora elas viviam e respiravam um outro atmosfera. Elas estavam agora na presença de Deus. A carta aos Efésios foi escrita e falou ali na carta aos Efésios, capítulo 2, um texto que diz que aquele que creu no Senhor Jesus foi assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça ele foi salvo, ele foi alcançado. E Deus, quando tendo salvado uma pessoa, ele a chama, ele a convoca para uma vida de santidade prática, para uma vida de consagração, um relacionamento perto de Deus. E agora, como poderia um grupo de pessoas naquela cidade chamada Éfeso
agora, mesmo naquele ambiente tão corrompido, tão ruim, tão mundano, poder corresponder à vontade de Deus, poder viver essa vida que Deus deseja para eles, como eles poderiam alcançar essa experiência espiritual, viver uma vida santa no meio de ímpios, com uma conduta tão imoral, viver uma vida consagrada no meio daquela idolatria toda, seriam talvez indefesos. Paulo esteve com eles, os ensinou a palavra de Deus. Paulo os defendeu muitas vezes, lutando com feras. Só que nesse capítulo, nesse texto que nós lemos, há ali uma despedida. Paulo, esse apóstolo, esse servo, esse homem corajoso, revestido de poder, esse homem agora não estaria mais com eles, com aquele pequeno grupo de salvos. Paulo agora está se despedindo e falando com eles que eles nem mais o veriam face a face. E poderá ser que aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquele pequeno grupo de salvos, começou a pensar, e agora? O que será de nós? Nós não temos Paulo agora para nos defender. Nós não temos agora os conselhos dele. Não temos mais aquela coragem robusta de quando vem ensinos e convites do mundo e ele se coloca se opondo a isso. Quem que poderia agora os defender? Quem que poderia agora nortear a conduta daquela igreja? Quem poderia atender a necessidade de ânimo ao coração? Quem poderia agora dar sabedoria para as decisões? Quem poderia socorrê-los? Mas Paulo, ele destaca que a sua partida não significa um abandono das suas necessidades espirituais. A despedida de Paulo não iria os deixar sem recursos e desguarnecidos diante de um mundo que os quer devorar, mas, pelo contrário, Paulo diz, versículo 32, agora, pois, encomendo-vos, deixo-vos aos cuidados, ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Paulo agora, ele fala que eles serão guardados, as suas mentes e corações, com a infalível e inerrante palavra de Deus, aquela comunicação que Paulo deu a eles, embora não tinham ainda uma palavra escrita para recorrer, mas chegou a carta para eles, e outras cartas que circulavam na época deles, a palavra de Deus chegou até eles. E essa palavra, a palavra inspirada, hoje chamamos a Bíblia Sagrada, é aquilo que poderia valer, poderia socorrer a pequena igreja de Éfeso. E irmãos, irmãs, igrejas aqui, nós como igreja, nós como servos e servas de Deus, nós temos um recurso, uma arma, uma ferramenta, e essa ferramenta, esse recurso dado por Deus, essa provisão dada por Deus, ela não é uma coisa para nós ignorarmos o seu valor, porque ela, de fato, ela é revestida de poder, para nos dar sabedoria, para vivermos uma vida aqui que definitivamente vai agradar a Deus. Nós temos a palavra da graça de Deus. A palavra da sua graça descreve a provisão bondosa de Deus para com o seu povo. Deus deixou ao seu povo a sua palavra escrita. Isso é uma provisão de graça. Isso é uma bondade. O povo de Israel tinha a lei, tinha o Antigo Testamento, os escritos dos profetas. E a carta aos Romanos vai dizer que ao povo judeu foi confiado aos oráculos de Deus, a palavra de Deus. Eles
eram detentores daquela revelação escrita, desde a época de Moisés, que norteava a conduta do rei, que norteava a conduta do povo de Israel, que os animava, que dirigia o culto, as festas, tudo aquilo que eles precisavam saber sobre a vontade de Deus para o povo estava na lei, estava nos profetas, nas poesias, nos salmos, nos provérbios. Então, eles estavam abastecidos com informações que os atenderiam em todas as suas necessidades. A palavra da sua graça. E a igreja, nós como igreja, nós não estamos desamparados. Muitas vezes a igreja conviveu com perda de pessoas tão influentes e tão necessárias para a sua vida, para a condução da obra de Deus. Paulo realmente teve o seu valor, e as igrejas que Deus o usou para plantar, para ensinar, mas as igrejas não dependiam de Paulo, porque a igreja não depende de uma pessoa, a igreja não depende de um ser humano, por mais útil que seja. Assim foi até na época de Israel, quando perderam Moisés e o choraram por tantos anos, quando Davi, o grande rei, partiu, e assim o povo de Deus sempre conviveu com partidas, com perdas em relação àqueles que os guiavam, os orientavam. Mas Deus tinha a sua palavra para os guiar, e sempre levantava outros para poder conduzir a sua igreja. Aqui Paulo está comunicando a sua palavra com os presbíteros em Éfeso. Irmãos, que o Senhor, pela sua graça e bondade, revestiu de condições, de recursos espirituais para poder conduzir a igreja. E em toda época, Deus também fará isso com a sua igreja. Dará pastores para poder ajudar e guiar a sua igreja, pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas, acima de tudo, acima de todo homem e parecer humano, nós temos aqui essa provisão da graça de Deus, a palavra bendita, inerrante, infalível, preciosa, a palavra de Deus, para orientar a conduta da igreja. Qual é o problema da igreja hoje? Talvez algum irmão, alguma irmã poderia olhar para a sua vida e pensar assim, qual tem sido o meu problema hoje? Será que o meu problema tem sido de pecado, de vício? O que a palavra de Deus pode me socorrer com isso? A palavra de Deus vai ter conselhos para nós vencermos o nosso pecado. A palavra de Deus vai mostrar os recursos que Deus deu para nós vencermos o nosso pecado, para nós nos santificarmos e vivermos uma vida que agrada a Deus. Talvez alguém pode pensar, o meu problema são alguns relacionamentos que eu não consigo ajustar. Seu problema é relacionamento com alguém? É conjugal? É com filhos? É com os irmãos em Cristo? A palavra de Deus vai ter orientações para ter um relacionamento que honra a Deus. O relacionamento do casal está definido parâmetros para ele. Efésios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3 e outros textos vão nortear a conduta do casal para glorificar o nome de Deus. É com os filhos, problema com os filhos, na educação, não saber o que fazer, como proceder. Provérbios, um livro que transmite sabedoria, que ensina como lidar nesse relacionamento de pais e filhos, como educá-los, como dar exemplo, dar ensino. Recorramos à sua palavra. O nosso problema é relacionamento com alguns irmãos, ou com irmãos, não estamos nos entendendo, não estamos nos dando. A palavra de Deus vai ter orientações para como lidar. Quantas vezes falta perdão, falta empatia, falta graça nos relacionamentos? Será que seu problema é na área sentimental? Será que é tristeza? É um início de depressão? É estresse?
A palavra de Deus vai orientar os nossos sentimentos, vai nos dar graça para vencermos necessidades dessa área emocional. Livro dos Salmos, no Salmo número 19. Salmo 19, ele começa apresentando a beleza da criação de Deus. E do versículo 1 ao 6, descreve toda a beleza, a grandeza, a perfeição da criação de Deus. Maravilhosa. E depois, do verso 7 para frente, o Salmo 19 vai descrever a beleza e a perfeição da palavra de Deus. O que ela promove no nosso coração? E diz o Salmo 19 e o versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei de Deus, a palavra, essa palavra da sua graça, que é o socorro para restaurar a nossa alma. Precisamos de restauração, precisamos de um novo ânimo, um novo desejo. Estamos andando desanimados e abatidos. A palavra de Deus pode nos levantar. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. E diz ali ainda: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Estamos precisando de sabedoria? Sabedoria para alguma decisão difícil? Sabedoria para alguma situação que não estamos vendo como resolver? A palavra de Deus. O testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. As pessoas que talvez não teriam tanta instrução, mas munidos da palavra de Deus, eles são sábios, porque a palavra de Deus transmite sabedoria. Ensina-nos a ter um procedimento digno diante de Deus e da sociedade. Verso 8 do Salmo 19: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Alegram o coração. Um coração abatido, um coração triste, aflito, um rosto abatido. A palavra de Deus, lida, refletida, meditada, nas nossas mãos, na nossa mente, vai alegrar o nosso íntimo, o nosso coração, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai tirar essa nuvem negra que ronda de tristeza, desses sentimentos ruins. A palavra de Deus é suficiente para afastar e promover um dia radiante, alegre na nossa vida. A palavra de Deus faz isso. O mandamento do Senhor é puro e diz: ilumina os olhos. Preciso de direção para o meu caminhar. Não consigo enxergar a luz, a direção, o caminho. A palavra de Deus é o recurso de Deus para isso. E diz que a palavra de Deus, ainda diz ali o Salmo 19, são mais desejáveis do que o ouro. O seu valor ultrapassa a riqueza desse mundo. Aquilo que os homens estão buscando ambiciosamente. A palavra de Deus e o seu valor, aquilo que ela agrega, aquilo que o seu poder transformador, ela traz um valor mais desejável do que o ouro. O ouro que sobe, o seu valor cada vez mais caro, que não perde o seu valor. Aqueles que têm muito ouro, muitos quilos de ouro, estão ricos. Mas a palavra de Deus, meditada, refletida, aplicada em nossa vida e coração pelo Espírito Santo, ela tem mais valor, é mais desejável do que o ouro. E ainda diz, são mais doces do que o mel, do que o destilar dos favos. A palavra de Deus tem um sabor, traz um frescor, traz um sustento que qualquer outra coisa não traz. Uma pessoa pode ir para uma festa e cantar e dançar ali, mas aquilo tudo não a sustenta por muito tempo. Ela pode ir para uma partida de futebol e olhar aquilo e pode ver um filme, pode ver uma série de TV, pode ver o que for. O que vai dar sustento, o que vai dar esse frescor, fazer momentos agradáveis e duradouros é a palavra de Deus. Quão necessário é a igreja de Deus se envolver
decisivamente com a palavra de Deus. Nós temos vivido dias com muito tempo, muitas vezes em casa. Eu vejo colegas, pessoas falando o quanto eles estão passando diante da televisão, quanto estão sendo bombardeados pelas séries de Netflix, vídeos, filmes. Recentemente eu ouvi de alguém falando que o número, a quantidade de filmes que ele viu, e nós podemos dizer com toda certeza que o entretenimento é bom, isso não é pecaminoso em si, mas quão tem sido a perda de tempo, de precioso tempo que a Igreja de Deus tem perdido com tantas coisas que não restauram a sua alma, que não lhe dão sabedoria, que não alegram o seu coração, que não tem valor eterno. Se eu e você passássemos realmente mais tempo diante da palavra de Deus, a palavra da graça de Deus, que é a provisão de Deus para o nosso sustento espiritual, quão mais firmes, alegres, abundantes, com sabedoria, nós estaríamos realmente plenos de saúde espiritual, porque a palavra de Deus promove a saúde espiritual do povo de Deus. E o povo de Deus muitas vezes padece, muitas vezes está fraco e doente pela ausência da palavra de Deus na sua vida, no seu dia a dia, porque outras coisas ocuparam o nosso tempo, ocuparam a nossa mente, e não cabe ali espaço para a palavra de Deus. Precisamos resgatar esse valor, dessa provisão que Deus nos deu, a palavra da sua graça, é a provisão para nós. Diz ainda, Salmo 19, o verso 11, ali diz, além disso, além de todos esses benefícios da palavra de Deus, diz assim, por eles, pelos seus mandamentos, por eles se admoesta o seu servo, o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A palavra de Deus, ela é usada por Deus para a admoestação dos seus servos, para corrigirmos, para ensinarmos, para mostrarmos a vontade de Deus, para corrigir a nossa conduta, o nosso caminhar. Por eles se admoesta o teu servo. A carta de Tito, uma carta que é muito pequena, mas fala também algumas verdades sobre a graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Ali diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Proposta de Deus, salvar todos os homens. E isso é a graça de Deus. E a graça de Deus diz ainda, o versículo 12, vai educar-nos, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, a palavra da sua graça, ela deseja nos educar, nos admoestar. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, entramos na família de Deus, não adultos e amadurecidos, mas pequenos bebês que precisam de instrução, que precisam de sustento que vem de Deus. E começamos a engatinhar, começamos a andar, a crescer, e Deus está ali com a sua palavra para nos educar, para mostrar-nos o caminho que Ele deseja que nós pisemos, que nós andemos. E esse educar de Deus, esse admoestar de Deus, ele tem muitas vezes esse aspecto de renegar. A graça de Deus nos educa para renegarmos, para abandonarmos, renunciarmos à impiedade e paixões mundanas, que diz Tito 2 e 12. A palavra de Deus, ela promove no nosso íntimo, lá na nossa carne, a coragem, a força para dizer não às paixões do mundo. Esse não é só a palavra de Deus que promove, a palavra vivificada pelo Espírito Santo em nós. Nós não temos condições de dizer não à nossa carne. Não temos condições de fazer morrer
essa natureza que está em nós. Não temos condições, muitas vezes, de dizer não aos convites do mundo. Por que que tantas e tantas vezes nós dizemos sim e cedemos às pressões da nossa carne e do mundo? É porque muitas vezes estamos vazios e sem esse recurso, essa provisão de Deus habitando ricamente em nós, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus habitando ricamente em nós, ela vai nos educar, orientar-nos e dar-nos força para dizer não às paixões do mundo, às paixões da nossa carne, às nossas vontades. E para vivermos no presente século, ou seja, nesse mundo, na nossa vida, de forma sensata, justa e piedosamente. A palavra de Deus, então, essa provisão da graça de Deus, vai nos orientar a ter uma vida que é equilibrada, que agrada a Deus, que é útil a Deus, que usa o dom que Ele, Deus, nos concedeu para a sua obra, para a sua igreja. E então, um outro texto que vai falar da utilidade da palavra de Deus, a carta escrita a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, e versículos 16 e 17, versículos que eu sei que é conhecido da maioria, onde diz ali: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura, toda ela é inspirada por Deus, é soprada por Deus, para que seus servos, tendo-a escrito, desde Gênesis a Apocalipse, deixaram a palavra que só tem um autor, que é Deus. Embora Deus o inspirou muitos escritores, mas aqui está não a palavra que veio de uma interpretação particular de um homem, de um profeta, de alguém, de um apóstolo, mas essa palavra que veio de Deus para atender às nossas necessidades, nos orientar. E ela é útil para o ensino, precisamos de ensino, saber o que fazer. Quando acontecer isso, o que eu devo fazer? Moldar as nossas reações. A palavra de Deus vai ser útil para isso, para a repreensão, para a correção, corrigir erros, corrigir faltas do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa cultura, que é contra Deus, e muitas vezes vivemos de acordo com a cultura e não com Deus, com a sua vontade. Então a palavra de Deus vai corrigir e mostrar quando a cultura, e essa cultura deve ser deixada de lado para a obediência à palavra de Deus, para a educação na justiça. Ou seja, a palavra de Deus, ela quer trabalhar o nosso caráter, fazer de nós pessoas experimentadas no relacionamento com Deus e estão sendo levadas à maturidade, a uma vida perto em comunhão com Deus. Então a palavra de Deus vai promover isso em nós. Com qual objetivo? Por que Deus quer trabalhar assim através da sua palavra na nossa vida? Diz o versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente pronto, habilitado para toda boa obra. Deus quer trabalhar nos seus filhos, para que os seus servos sejam realmente representantes de Deus aqui no mundo. E para isso, para tanto, Deus deseja trabalhar na nossa vida, uma obra a ser feita na nossa vida, nos levando à perfeição, à maturidade, e nos colocando em condições de servi-lo na sua obra. A palavra de Deus, então, ela tem esse aspecto de trabalhar, equipar o seu povo para toda boa obra, para todo serviço. Então, aquela igreja em Éfeso, ela não estaria desamparada. Ela não estaria entregue à tristeza, ao abandono, não estaria nem mesmo entregue aos seus próprios a sua própria condição de pensar o que fazer, onde buscar recurso. Mas eles teriam a palavra de Deus para poder atender a todas as necessidades das suas almas, da sua vida espiritual. A palavra de Deus tem
algumas figuras da palavra de Deus na Bíblia. Não vou comentar todas elas, mas vou deixar, sempre gosto de deixar assim, alguma orientação no sentido de para cada um poder buscar depois e receber de Deus. A palavra de Deus tem as suas figuras, por exemplo, ela é lâmpada, ela é um martelo, ela é água, e essas figuras nos ensinam de uma forma prática a forma que ela lida conosco e ela atende a nossas necessidades. Vou apenas comentar de 5 dessas figuras. A palavra de Deus, ela é lâmpada. Diz o Salmo 119, verso 105, que até algumas crianças aqui, talvez ouvindo, sabem de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E esse contexto, esse versículo, se encaixa ali em Atos capítulo 20, numa igreja que estava chorando a despedida de um servo muito útil entre eles. Mas agora eles foram encomendados, deixados aos cuidados da palavra de Deus. Queria os edificar, queria os orientar. Na negridão, na escuridão, nesse mundo de trevas. E Paulo havia dito que se levantaria homens cujo o propósito era enganar, falsos ensinadores, lobos vorazes, que disfarçados iriam entrar no rebanho tentando devorar e acabar com aquele testemunho, com ensinos errados. Mas a palavra de Deus ia iluminar a sua compreensão e saber ver aonde está o perigo. A palavra de Deus iria fazer isso. E a palavra de Deus quer fazer isso conosco, hoje, quando estamos em casa e na internet tem uma infinidade de pregadores, ensinadores, todos com a Bíblia, e algumas vezes até bem intencionados, mas outros mal intencionados. Onde nós recorreremos para saber de onde vem o ensino correto, sadio, onde nós vamos ver os desvios doutrinários? É na palavra de Deus, que é lâmpada, que é luz para o nosso caminho. Em segundo exemplo, está no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 29, que diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então, 2 figuras são apresentadas aqui. A palavra de Deus é fogo. E o fogo, ele representa aquilo que aquece, que esquenta. E a palavra de Deus tem esse poder na nossa vida. Os discípulos desanimados ao caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus Cristo apareceu para eles e falava da palavra de Deus e dele mesmo para aqueles discípulos, eles mesmos disseram o que aconteceu no coração deles. Eles disseram: nos ardia o coração, enquanto ele nos falava pelo caminho. Porque a palavra de Deus aquece um coração frio, um ânimo abatido. A palavra de Deus aquece. A segunda figura do versículo é o martelo, que esmiuça a penha, que quebra a rocha. E nessa figura do martelo nós temos o poder da palavra de Deus de quebrantar. Quantas vezes estamos com corações duros, porque o pecado, diz a carta aos Hebreus, ele endurece, ele engana, e o pecado vai minando e vai nos deixando insensíveis, um próprio salvo insensível à palavra de Deus. Mas o contato com a palavra de Deus vai quebrantando, tirando essa dureza do nosso coração, o contato com a palavra de Deus. O quarto aspecto, ou figura da palavra de Deus, pode ser descrita com a água. E muitas vezes na palavra de Deus também, essa figura desse elemento que temos na natureza, a água, ela é uma figura da palavra de Deus e o seu poder de lavar, de purificar. O Senhor Jesus Cristo disse que iria santificar os seus discípulos, e ele disse: a tua palavra é a verdade, a tua palavra poderia santificá-los. Santifica-os na verdade, ele orou. A tua palavra é a verdade. Também a carta aos Efésios, essa mesma expressão, essa mesma figura é usada quando Paulo fala sobre a lavagem de água pela palavra, para poder apresentar a igreja limpa, sem ruga, sem mácula, na presença de Deus.
Porque a palavra de Deus vai ter esse poder de nos limpar, tirar as nossas imperfeições, nos lavar de condutas, de costumes, daquilo que nos mancha, que é contra Deus. A palavra de Deus vai nos orientar. E por último, assim, a quinta figura, a figura da espada, que a carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, apresenta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, na figura da espada, mostra seu poder penetrante, que corta, que separa, que trabalha dentro de nós. São figuras de coisas que nós conhecemos. Uma lâmpada, um fogo, um martelo, a água, a espada. Figuras para apresentar o poder da palavra de Deus, que é vivo, que é vivo e que é eficaz o seu trabalhar. Termino essa parte da palavra da sua graça com o versículo de Colossenses 3:15, quando Paulo disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Será que a palavra de Cristo, irmãos, está habitando ricamente em nós? A palavra de Deus, a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, promoverá atenderá todas as necessidades da nossa alma, do nosso espírito. Problemas de toda a natureza. Corrigirá nossos relacionamentos, nossos problemas sentimentais, espirituais, problemas da natureza da nossa carne caída. Só que o nosso problema é que a palavra de Deus, muitas vezes, ela está habitando pobremente em nós. Muito pouco na nossa mente. Muito pouco na minha vida. Muito pouco nas minhas prioridades, no meu dia. No meu dia, muitas vezes, eu tiro tempo para tudo e menos para a palavra de Deus. Como haverá aquecimento se eu não estou em contato com a palavra de Deus? Como haverá essa santificação, essa purificação se eu não estou em contato com a palavra de Deus? Como haverá esse quebrantamento na minha vida se eu não estou em contato com a palavra de Deus? Então, realmente, vamos dar lugar ao desânimo, à falta de vontade, falta de perseverança, de alegria na vida cristã. Mas que o Senhor nos repreenda essa noite com o objetivo de que essa palavra bendita, essa bendita provisão de Deus, a palavra da sua graça, que tem poder para nos edificar, que realmente ela possa habitar ricamente, abundantemente, nos inundando a nossa mente, nosso desejo, seja a palavra de Deus para o nosso bem, para a nossa vida espiritual progredir, sair da estagnação e progredir em rumo à maturidade de Deus. Precisamos dessa palavra bendita. Ela é o que temos dado por Deus, uma grande provisão, a palavra da sua graça. E ela vai nos edificar. E precisamos então dar espaço para ela na nossa vida. Isso inclui dar tempo, usar do meu tempo com a sua palavra. Essa é uma exortação à Igreja de Deus, àqueles que são salvos, mas eu quero só deixar uma palavra final da palavra do Evangelho para quem aqui não for salvo ainda. Nós lemos aqui um versículo sobre o Evangelho da graça de Deus. Talvez você que está ouvindo, que você que ainda não é salvo, você que ainda não tem esse relacionamento com Deus, e também não olha para a palavra de Deus e não vê como entender, não ainda tem bebido dessa fonte espiritual, você precisa, em primeiro lugar, de Cristo Jesus para a sua salvação. O Evangelho da graça de Deus é um Evangelho que propõe, sem preço da nossa parte, sermos salvos. O Evangelho da graça de Deus é um Evangelho que nos salva sem nós merecermos. Nós, por natureza, homens e mulheres merecem um inferno, merecem a condenação eterna, merecem a eternidade separada de Deus. Separado de Deus. Nós nascemos pecadores, somos pecadores e, por natureza, estamos condenados por causa do nosso pecado. Mas Deus, que é rico em misericórdia,
ele oferece de graça a salvação. Nós não merecemos isso. Não merecemos isso. Não temos mérito na nossa salvação. Então Deus oferece esse presente de graça, esse presente gratuito da parte de Deus. Diz um texto, a carta aos Romanos, que nós podemos ser justificados gratuitamente por sua graça. Se alguém está por aí cobrando pela salvação de outros, se alguém está aí falando que você tem que pagar dízimo para ser salvo, se você já ouviu falar que você tem que pagar promessas e penitências para ser salvo, isso tudo é mentira. A salvação não se compra. A salvação, o Senhor Jesus a comprou na cruz. Ele pagou um grande preço, derramando o seu sangue para nos salvar. Por causa do nosso pecado, ele morreu. Então, o preço da salvação foi pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. E não será eu que terei condições de pagar por minha salvação. Eu não tenho esse valor no bolso, eu não tenho essas características no meu coração que pagam em virtudes a graça de Deus. Eu não consigo alcançar. Não consigo alcançar a salvação pelos meus méritos. Mas Deus, em Cristo, propõe de graça a salvação. Todos aqueles que, arrependidos do seu pecado, confiarem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, recebem de graça, da parte de Deus, a sua salvação. A vida eterna, um lugar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Se você ainda não é salvo, você precisa recorrer ao Senhor Jesus Cristo ainda hoje, confiando nele como seu Salvador. Então você também poderá desfrutar dessa provisão que temos estudado essa noite. A provisão da graça de Deus, que é a palavra da sua graça que vai poder te ensinar a viver nesse mundo de uma forma que agrada ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar a todos nós e permitir-nos avançar no nosso relacionamento com Deus através da sua palavra na nossa vida. Amém.